Capítulo 10. Manuel da Cruz. A distância da fazenda até o hospital parecia uma eternidade, mas os cavalos pareciam estar entendendo a gravidade do caso e dobraram o esforço. Finalmente chegaram. Feitos os primeiros socorros, Dr. Afonso informou que já sabiam que o caso era grave. Ele estava de plantão porque dormia num dos quartos do hospital e para todas as emergências era o único requisitado. Chamou uma enfermeira para ajudá-lo e conduziram a vítima para a sala de cirurgia. Depois de algum tempo, voltou à recepção para conversar com os jovens e se inteirar do acontecido. Eles contaram toda a verdade. O médico ficou estarrecido. Se não estivesse acostumado com situações difíceis, teria sofrido um ataque qualquer. Como estava mais senhor de si, procurou orientar os jovens com sabedoria. Pediu que retornassem o mais rápido possível à fazenda para que a ausência deles não despertasse suspeitas. Não poderiam contar nada do que viram a ninguém. Deveriam se lavar e trocar as roupas que iria providenciar com a enfermagem, devido às manchas de sangue. Quanto ao paciente, confirmou que havia recebido 2 tiros, um no rosto e o outro no tórax. Perdeu muito sangue. O médico os manteria informados de alguma forma. Pediu que não se preocupassem, no hospital estaria bem amparado. E teve a sábia decisão de sugerir que Antônio fosse registrado com outro nome, para evitar que o descobrissem e resolvessem terminar o trabalho. Mário sugeriu Manuel da Cruz, nome de um amigo que deixou numa das fazendas pelas quais passou. Agradecidos, partiram. Quando o casal chegou à fazenda, depois de poucas horas, tudo estava calmo, menos na casa de Mário, onde reinava uma tristeza nunca vista. Sua irmã estava muito nervosa e suas lágrimas haviam se esgotado. "Onde você esteve, Mário? Você sabe que perdemos o papai?" balbuciou a irmã que o amava. Mário abraçou-a como sempre fazia, recostou sua cabeça em seu peito e disse: "Marta, não sei por onde começar." Ela teve um sobressalto. O modo como ele falou, ele sabia do pai, pensou. "Fale, pelo amor de Deus, onde está papai?" Cansado, sentou-se na cama, puxou Marta para junto de si e, depois de contar tudo o que acontecera, interrompido algumas vezes pelas lágrimas de ambos, diante do olhar interrogativo da irmã querida, concluiu: "Ele vai ficar bom." A lua aproveitou a fresta da janela para tocá-los com ternura, como querendo acariciá-los para transmitir a paz que precisavam. Exaustos, dormiram sem pensar nas preocupações do dia seguinte. Beatriz entrou pela ala reservada aos criados, levantou a tramela com cuidado e foi para o seu quarto. Nem teve tempo de fechar a porta quando sua mãe falou com reprovação: "Onde você esteve?" Ela não conseguiu pregar os olhos, estava mais preocupada com o desaparecimento de Antônio do que com sua filha, desconfiada como sempre, com ciúmes de que ele estivesse com alguma moça da fazenda. Devido ao escuro do corredor interno da casa, não notou a blusa diferente da Bia. "Estava com Mário, mamãe." "Eu sei que você estava com Mário, mas isso são horas de chegar? Você quer arrumar problemas com seu pai? Quer que ele descubra que você está andando com o João Ninguém? E os seus olhos, por que esta cara? Vocês brigaram?" "Arrumar problemas com o papai? Não será preciso, ele já tem problemas para toda a vida", pensou Beatriz. "Mamãe, por favor, estou muito cansada, amanhã conversaremos." Falou como se estivesse implorando por piedade e sua mãe aqueceu. Dona Marlene fechou a porta do quarto e pensou: "Antônio, seu sem-vergonha, você estava demorando para pôr as garras de fora? Só quero saber quem é a Felizarda." Beatriz chorou como há muito não fazia, e, naquele momento, depois de muitos anos, lembrou-se de Deus e pediu suas bênçãos para o pobre Antônio e sua família, e a dela também. Dormia um sono agitado, pensando no que seu pai fizera. Capítulo 11. O desaparecimento de Antônio. No dia seguinte, a manhã estava linda. As flores forravam o chão ao lado da sede como um imenso tapete, especialmente para receber o novo dia. Para o coronel tudo estava resolvido, bem resolvido. O imbecil tinha virado comida de peixe, de capivara, de jacaré, de urubu, de tudo que é bicho. Teve o que mereceu. Foi em defesa da honra. E de nada adiantou dificultar as coisas. Agora está tudo mais fácil, uma questão de tempo, pensou.
Antes de sair para o trabalho, pegou a xícara de café que sua esposa lhe ofereceu e disse: Vamos continuar procurando o Antônio. Por que você está falando isso? Você nem sabe se ele pode ter aparecido? O coronel engasgou-se pelo deslize cometido e perguntou para disfarçar: Você pôs açúcar nesse café? Dona Marlene fez que não ouviu e iniciou suas tarefas diárias, que não eram muitas, mas já significavam alguma coisa. Mário, que era o encarregado de tratar dos animais, não foi trabalhar e ninguém reclamou. Ainda estava dormindo aquelas horas. Marta cuidava das tarefas do lar, cautelosa para não acordar o irmão. Esperava que ele descansasse bem, estava muito preocupada com seu pai no hospital e devia guardar segredo do que acontecera, pois não sabia como seria dali para frente. Estava com medo do coronel. Beatriz levantou-se tarde e foi para a casa do amado. Ao ver Mário e Marta juntos, abatidos, não contiveram as lágrimas e se abraçaram. Não havia como medir o sofrimento dos três. Beatriz sofria por saber que seu pai era um assassino, que tentou matar o pai daquele que ela mais amava no mundo. Os irmãos, pelo pai que estava em agonia no hospital e pelo futuro incerto. Queriam ter notícias, mas ainda não sabiam como fazer. Estavam unidos pela dor e pelo amor, e pensavam: por que o coronel fez aquilo? O coronel mandou chamar os irmãos Marta e Mário. A princípio, eles ficaram apreensivos, mas combinaram que deveriam se comportar devidamente, como se não soubessem de nada, para o bem de todos e para evitar o enfrentamento com o assassino. Marta estava demonstrando, naqueles momentos difíceis, o quanto era forte, para a surpresa do seu irmão que a julgava diferente. Quando os irmãos entraram no escritório, Geraldo novamente admirou a beleza de Marta, notando que o irmão era muito parecido com ela. Com a falsidade costumeira, deu início à conversa. Mandei chamá-los para dizer que farei tudo o que estiver ao meu alcance e que só descansarei quando encontrar o pai de vocês. Particularmente, considero o Antônio um empregado muito bom, de respeito e de confiança. Ele se esforçava para demonstrar que estava prestes a chorar. Quem estivesse assistindo à cena notaria o ridículo de suas expressões. Foi Mário quem se dispôs a falar. Coronel, nós agradecemos muito a sua ajuda. Mário falou com certa ironia, o que fez o coronel tremer e deduzir. Será que ele sabe de alguma coisa? Marta, com o pé sutilmente, advertiu Mário para a gravidade do momento e que deveriam se comportar como haviam combinado. Em primeiro lugar estava a vida do pai. Foi o trato de ambos. Foi isso que conteve os impulsos de Mário. O coronel pigarreou e continuou com falsa mansietude. Sei como é, coloco-me no lugar de vocês e percebo o que estão passando. Mas vamos procurar o Antônio dia e noite, e não vamos parar as buscas enquanto não a encontrarmos. Continuo aqui à disposição para o que precisarem, e as portas do meu escritório estarão sempre abertas para vocês. Mário ouvia tudo com dificuldade, contorcendo-se intimamente para não avançar no pescoço daquele homem frio e cínico. Por que você atentou contra a vida de meu pai? Era o seu pensamento. Contrariando as intenções de sua irmã e de sua mãe que estava ao seu lado, em espírito, para tranquilizá-lo, Mário só pensava numa coisa: vingança. O coronel iria pagar por tudo o que fizera, acrescido de juros. Não se desesperem, temos que agir com calma. O Antônio estava doente e foi o último a conversar com ele. Mandei chamá-lo para saber se tinha se recuperado e percebi que não estava bem. Às vezes falava com dificuldade, pois parecia não conseguir raciocinar. Pode ter saído daqui e tomado algum rumo. A fazenda é grande e ele pode ter caído em algum lugar. Não vamos pensar o pior, mas temos que continuar as buscas e podem contar comigo. Falou fazendo uma pausa para pensar. Eu gostava muito do Antônio e ele está fazendo muita falta. Se o coronel soubesse o que essas palavras estavam causando no coração do rapaz ali na sua frente, teria ganhado mais se ficasse calado. Arrumando forças, não se sabe onde, Mário arrematou. Coronel, agradecemos o que o senhor está fazendo por nós. Nosso pai vai aparecer. Juro para o senhor que ele vai aparecer. Um dia ele vai agradecer pessoalmente tudo o que o senhor tem feito. Agora, com licença, precisamos continuar procurando.
Marta ficou preocupada com o irmão, pois não era para ele ter falado daquela maneira. Ela não abriu a boca, mas percebeu que o coronel a olhava insistentemente e isso a incomodava. Saíram. O coronel ficou pensativo. Alguma coisa está errada nesse rapaz, mas a beleza da irmã compensa todos os erros dele. Capítulo 12. A volta ao local do crime. Mário amava muito Beatriz, mas estava decidido a não continuar namoro por 2 motivos: a diferença social entre ambos e o ódio que tinha do pai dela. Estava amargurado, sofrendo muito, pois a amava com todas as forças do seu coração. Ah, como sou infeliz, o que a vida fez comigo? Pensava. Sofria também por seu pai, não sabia como ele estava, o médico ficou de dar notícias, mas até agora nada. Marta percebeu o sofrimento visível de seu irmão. Você não deve ficar desse jeito, pois o papai está em boas mãos. Tenho orado muito, ele vai se recuperar, tenho certeza. Marta, você não pode avaliar o tormento que vai em minha alma. Fale, estou pronta para ajudá-lo. Conte-me o que você está sentindo, também sofro por você. A sinceridade da irmã o emocionou até as lágrimas. Com dificuldade, falou dos seus problemas, do amor impossível pela Beatriz, do amor pelo pai querido, do futuro incerto, omitindo apenas o ódio pelo coronel, pois sabia que seria reprovado. Ontem eu orei muito antes de me deitar. Pedi a Deus que nos amparasse nestas horas difíceis e sonhei com a mamãe, que disse para entregar minha vida nas mãos de Deus, que Ele sabe o que faz e que depois da tempestade vem a bonança. Compreendi então que estamos diante de dias melhores. Marta falou e sorriu, resignada. Mário pensou que a irmã era muito bobinha para pensar assim e continuou com sua alma dolorida, sem saber que seus planos o fariam sofrer muito. Com pensamentos sombrios, negativos, nuvens negras se acercaram dele. Estava decidido, iria romper com Beatriz. Enquanto isso, reiniciou seus trabalhos na cocheira, no trato com os animais, esforçando-se para viver normalmente, pensando em como estaria seu pai. O capataz e um daqueles que o ajudaram naquela noite resolveram voltar à barranca do rio. O criminoso sempre volta ao local do crime. Precavidos, pensavam em eliminar possíveis vestígios. O tipo de vegetação existente encobriu as pegadas das patas dos cavalos. Nada do corpo, certamente afundou ou foi levado pela correnteza. Será eliminado pela própria natureza, pensou. Quando já estavam saindo do local fatídico, o ajudante chamou a atenção de Alberto, pois viu alguma coisa no chão. Apearam do cavalo e constataram surpresos que era uma manta. Seria do cavalo do coronel? Não, ele não usava mantas daquele tipo, bordada, feminina, pensava o administrador. O mesmo fechou os olhos, puxou pela memória e berrou. É da dona Beatriz, filha do coronel. O que será que esta manta está fazendo aqui? Quem a teria trazido? Vamos levá-la para o senhor Geraldo. Alguma coisa me diz que estamos com problemas. O coronel quase caiu fulminado. Mandou chamar a filha imediatamente. Bia, você esteve passeando pelo rio Jacareguaçu? Pela pergunta direta, Bia ficou surpresa, desconcertada. Como não teve tempo de responder, ele continuou. Esta manta é do seu cavalo? Pegou da banqueta aquele tecido e o jogou em cima da mesa. O coração do coronel estava pulsando na garganta. O de Bia também. É sim, papai, esta manta é minha. Respondeu fazendo um esforço terrível para manter-se calma, mas sua expressão facial a condenava. Conte-me, o que você viu por lá? O sangue frio do assassino estava mexendo com seus brios. Papai, o senhor está preocupado com o quê? Com uma manta que perdi perto do rio? Não estou entendendo aonde o senhor quer chegar com essas perguntas. O senhor está nervoso com o quê? Beatriz inverteu o jogo. Estava atacando e sentia-se senhora de si. Eu quero saber o que você estava fazendo lá e o que você viu. Gritou o coronel, perdendo o controle das emoções. Papai, eu estava passeando. Devo tê-la perdido perto do rio e não vi nada, se é isso que o está preocupando. E o que eu deveria ter visto? Falou com ironia. O coronel pensou. Essa desgraçada sabe, ela está mentindo. Quem estava com você? Como a adolescência também é a fase das mentiras, ela respondeu. Ninguém, juro.
Mas papai, por que essa preocupação com uma manta? Ela queria acuar o assassino, pois estava com raiva, não gostava do pai, não tinha afinidades com ele e depois do que viu a situação piorou muito. O fazendeiro percebeu que tinha perdido a guerra e resolveu bater em retirada. Nada, apenas não quero que você fique andando por aí, é muito perigoso. Não é perigoso, papai, eu tenho certeza absoluta. Falou debochadamente e só faltou concluir com uma boa gargalhada. O pai deu um murro na mesa que, se não fosse de madeira de lei, teria se quebrado em vários pedaços. Cale-se, não estou para brincadeiras. Fora daqui, fora daqui. O capataz, que assistia a tudo da sala ao lado, como não querendo ouvir, pensou. O correto seria o coronel eliminar a própria filha, pois ela sabe muito. Deve ter visto o que aconteceu e não quer dizer. Se o coronel não tomar providências, alguém precisa fazê-lo. A situação não deveria ficar assim, pois não é só o pescoço do fazendeiro que está em jogo. O coronel chamou Alberto e ordenou: queime isso imediatamente, e jogou a manta para o cúmplice. Capítulo 13. A investigação policial. Passado alguns dias e Antônio não tendo sido encontrado, tiveram que dar queixa à polícia de que ele havia desaparecido. O delegado de polícia, Dr. Ademar, compareceu à fazenda para iniciar as investigações de praxe. Senhor Coronel, não é estranho que um pai de família possa desaparecer desta maneira? Ainda não nos refizemos do choque desse desaparecimento, delegado. Geraldo disse com tranquilidade. Colhi os depoimentos da família dele, são ótimos filhos com um bom relacionamento familiar. Conversei com alguns colegas que trabalhavam com ele. Não houve nada, o homem não bebia, era bom trabalhador, não brigou nem discutiu com ninguém, apenas ficou doente antes do desaparecimento. Será que isso afetou sua cabeça? É possível que sim, mas o médico que o atendeu é quem poderá dar mais informações a esse respeito. Falou Geraldo, que se arrependeu no meio da frase, mas já estava dito e então complementou. Doutor Ademar, já soube de outros casos assim. Pode ser que exista mulher na história. Ele resolveu abandonar tudo pelo rabo de saia e não contou para ninguém, nem para os filhos, porque não queria que soubessem. Ele sabe muito bem que os filhos estão amparados aqui na fazenda. Sentiu segurança e partiu para uma nova vida. Não precisou tomar aguardente nem nada. O coração apertou muito e o homem fugiu. No começo pensei que fosse encontrá-lo caído em algum lugar, atacado por um bicho qualquer, quem sabe. Mas não, hoje estou convencido de que resolveu mudar de vida e, se for por uma mulher, ninguém segura um homem. Estranho, ele não comentou nada com os companheiros de trabalho. Dizia apenas que trabalhava para os filhos. Ele estava há pouco tempo por aqui, poucos meses. Acho que Antônio não estava satisfeito. Mas que outra coisa poderia fazer um homem cair no mundo a não ser uma mulher? Tendo dito isto, ouviu dentro de sua cabeça. Está certo, você chegou até a matar por uma. Pigarreou, como querendo afastar aquele pensamento ruim, e concluiu. Doutor Ademar, estamos aqui às ordens sempre que precisar. Acho que logo vamos achar esse homem. Quem é vivo sempre aparece. Mais uma coisa, coronel. Pelo que pude apurar, o senhor foi a última pessoa com quem ele conversou. O que os senhores falaram? O coronel foi pego de surpresa e procurou ganhar tempo para saber o que responder. Doutor Ademar, realmente fui a última pessoa com quem ele conversou. Já estava anoitecendo naquele dia. Não me lembro bem, mas falamos de trabalho. Sobre o que mais a gente poderia falar? O delegado já sabia que ele trabalhava na colheita do café, sob as ordens de um chefe de turma e depois de um administrador. O senhor estava sozinho com ele, coronel? Geraldo então pensou. Achei que o homem já tivesse terminado a ladainha. Depois respondeu. Não, sim, o capataz estava junto, se me lembro. E o que os senhores conversaram? De trabalho, já falei, de trabalho. O coronel começou a se irritar com o delegado. Mas que tipo de trabalho justificaria ele vir aqui até o seu escritório? O assunto não poderia ser resolvido pelo chefe de turma? Não poderia ser resolvido no campo? Doutor Ademar, quem é que sabe mais, o chefe de turma ou o dono da fazenda?
Quando eu quero resolver um negócio do meu jeito, chamo o cabra aqui no escritório. Ou será que não posso mais conversar com os meus colonos? Coronel, o capataz acompanhou a conversa e disse que o senhor mandou chamar o Antônio para saber se ele tinha melhorado, que não falaram de trabalho. Doutor Ademar, eu acho que o senhor está me chamando de mentiroso. Eu perguntei se ele tinha melhorado e falamos de trabalho, só isso. Disse e ficou vermelho como um pimentão. O delegado achou que estava na hora de encerrar a entrevista, mas não saiu satisfeito. Alguma coisa estava errada, não sabia o que era. O homem sumiu e ele não havia descoberto o motivo do sumiço. Isso o intrigava. Será que o coronel está escondendo alguma coisa? Pensava o delegado. Capítulo 14. O médico Dr. Afonso. Dr. Afonso estava seriamente preocupado com o estado de Antônio, quer dizer, de Manuel da Cruz, que continuava em coma. As balas não atingiram nenhum órgão vital, mas sua recuperação estava difícil. Para legalizar seu registro no hospital, disseram que ele foi encontrado caído na estrada. Pelo seu aspecto físico e pelas roupas, tratava-se de um trabalhador, pois não trazia nada nos bolsos. Era só isso que sabiam. Quem sabe algum dia ele poderá dizer alguma coisa, mas por enquanto é um paciente à espera de um milagre, pensava Dr. Afonso. O jovem médico tinha especial atenção por aquele doente e certa feita foi interpelado por uma enfermeira. Doutor, o que o senhor estava fazendo? O médico ficou encabulado, não a tinha visto se aproximar. Estava dando um passe, uma transmissão de energias. A convivência profissional e a amizade com aquela enfermeira lhe permitiram ser claro na resposta. O que é isso? Perguntou intrigada. Você conhece benzimento? Então, é a mesma coisa. O benzimento é um passe. Quando o caso é grave, temos que usar todas as formas de cura que conhecemos. Tenho esperanças de que com esses passes Manuel melhore. A enfermeira, que respeitava o doutor, recebeu essas explicações como um excesso de dedicação pelo enfermo. Achou que ele estava apelando para todos os santos para que o doente tivesse alguma reação, o que estava perfeitamente de acordo com o coração daquele médico que, todos sabiam, atendia os pacientes com muito amor. Depois do livro que o Dr. Afonso ganhou daquele farmacêutico de Matão, ele comprou todas as obras de Allan Kardec e passou a estudá-las ali mesmo no hospital. Ele era de formação católica e descobriu naqueles livros uma série de revelações que sua religião não explicava, ou que, quando explicava, não o convencia. Então estava certo de que um novo mundo se descortinava à sua frente. Estava feliz por esse presente que Deus lhe deu, mas sabia que sua felicidade só seria completa quando voltasse a se encontrar com Marta, a jovem que despertou seu coração, um reencontro de almas, como achava. Decidiu aparecer na fazenda para visitar a família do Antônio, dizendo saber do seu desaparecimento. Foi o que fez. Apresentou-se no casarão, Dona Marlene ficou radiante. Apesar de saber do namoro da filha, ela achava que ainda havia uma esperança, pois o médico era um ótimo partido e Mário era um caso passageiro. Foi tratado a pão de ló. Café, leite, chá, bolo de fubá, bolachas, manteiga, pão caseiro e biscoitos de polvilho. O médico queria escapar para visitar a família do Antônio, mas não conseguia, pois Dona Marlene não o liberava porque aguardava a presença de sua filha, que não aparecia nem queria aparecer, pois sabia das intenções da mãe e estava perdidamente apaixonada por Mário. Finalmente Beatriz entrou na sala. Cumprimentou o doutor e por pouco não perguntou se Antônio estava melhor. Vendo o médico visivelmente inquieto, resolveu socorrê-lo, convidando-o a visitar a família do desaparecido. Sabia que ele gostava da Marta, apesar de que ninguém lhe tivesse dito nada a respeito. Era apenas intuição feminina, coisa de mulher que os homens não sabem aproveitar. Seriam muito felizes se soubessem. Mária não havia retornado de seus afazeres. Marta estava sozinha e Beatriz inventou um pretexto para deixar os dois a sós. Depois dos cumprimentos, Marta perguntou: Como está o papai? Ele ainda está em coma, o quadro é estável. Tenho esperanças de que vá melhorar. Tenho orado muito por isso. Ele vai sarar logo? Estamos fazendo o possível. Tudo o que está ao nosso alcance está sendo feito. Agora estamos esperando uma resposta de Deus.
Então ele vai melhorar, porque Deus nos ama e se permitiu que ele fosse encontrado é porque o quer vivo junto de nós. O médico se admirou da sabedoria daquela linda menina e arriscou. Não sabemos por que tentaram matá-lo, mas acho melhor vocês se mudarem para a cidade, pois os criminosos continuam aqui e isso pode ser perigoso para você e seu irmão. Nós já pensamos nisso, mas não conseguiríamos emprego na cidade. Eu vou verificar com algumas pessoas que conheço e pode ser que ache alguma coisa, falou o médico, dando um sorriso de esperança. Apesar da situação, seu coração estava disparado de alegria, não conseguia disfarçar, e, segurando as mãos de Marta, falou: Marta, apesar de tudo o que aconteceu, estou muito feliz de estar aqui, pois tenho pensado em você todos os dias. Sua voz, seus olhos, nada disso sai do meu pensamento. Afonso, eu também fico pensando em você, disse encabulada. Envolvidos por uma atração que não conseguiam controlar, se abraçaram. Ela recostou sua cabeça no peito dele e disse com carinho: Afonso, parece que já o conheço há muito tempo. Dr. Afonso se lembrou do capítulo 14, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. É mesmo? Eu também sinto que já conheço você. Aquele livro que estava lendo fala disso. Você me empresta esse livro? Pediu, sorrindo. Da próxima vez eu trago, respondeu o médico, e se beijaram por várias vezes. Quando Mário chegou, achou que o pai estava ótimo, pois encontrou os dois sorrindo. Capítulo 15. O trabalho do delegado de polícia. Numa quinta-feira ensolarada, um exemplar do jornal O Popular caiu sobre a mesa do delegado de polícia, e ele, sonolentamente, leu a seguinte matéria na primeira página daquele diário. Nota à família. Foi encontrado jogado na estrada o senhor Manuel da Cruz, um homem já velho, machucado de bala, que foi recolhido numa cama na Santa Casa de Misericórdia de Araraquara, para os cuidados de um médico operador. O delegado deu um pulo da cadeira e pensou: um homem que foi achado numa estrada? Levantou-se às pressas, pegou seu chapéu de feltro e dirigiu-se àquela casa de saúde. Durante o trajeto, ficou reclamando o tempo todo do terno de caçemira que usava, impróprio para as tardes quentes dos campos de Araraquara. Lembrava-se da neblina de São Paulo e não via a hora de sair desse sertão e voltar para o frio da capital. Não se acostumava com o calor da cidade, que já mostrava áreas de progresso. Já tinha recebido a iluminação elétrica e as ruas centrais começavam a receber os paralelepípedos trazidos de Rocinha, Louveira e Tapera Grande. O prefeito, Major Dário de Carvalho, havia adquirido 400 mudas e oitis do Horto Florestal do Rio de Janeiro para plantar nas ruas 3 e 5, a fim de amenizar o calor e embelezar a cidade. Indiferente a todas essas providências, o delegado seguiu reclamando, com o jornal dobrado dentro do bolso. Chegando ao hospital, procurou pelo diretor. Doutor, gostaria de ver esse homem que está no jornal. Pois não, mandamos publicar essa nota para que a família nos procurasse. Não temos como identificá-lo. Doutor Ademar, se o senhor não se incomodar, gostaria de deixá-lo com a enfermeira-chefe, pois tenho que atender um caso de urgência. Foi a melhor coisa que o médico fez. O delegado, com sua experiência, sabia que sempre conseguia melhores informações com as pessoas mais simples, pois os poderosos não informavam nada, dizia. Dona Antônia, desde quando esse senhor está aqui no hospital? Desde o dia 23 do mês passado. Eu não estava de plantão. No mesmo dia em que sumiu o homem daquela fazenda, pensou. O paciente estava irreconhecível. Uma bala na face direita que saiu atrás da orelha e outra no tórax, que resvalou na costela e não feriu nenhum órgão, mas ele havia perdido muito sangue. Trazia a cabeça raspada e protegida por gases. Os olhos e todo o rosto estavam muito inchados e com hematomas. Estava sem sua roupa, apenas com o avental do próprio hospital e com o peito totalmente enfaixado. Muito magro e pálido, com aparência de morto, estava em coma. As mãos calejadas, queimadas de sol, revelavam ser de um trabalhador. Esse homem não correspondia à descrição que recebera. E a roupa dele, Dona Antônia, onde guardaram?
Nestes casos, normalmente, a roupa é cortada para que se possa fazer o atendimento e, como estava suja de sangue, deve ter ido para o lixo. Sabe se algum familiar veio vê-lo depois do anúncio do jornal? Ninguém, senhor. Dona Antônia, a senhora sabe quem é o médico que fez o primeiro atendimento? O doutor Afonso foi quem atendeu este homem. Foi levado à presença do médico que o recebeu gentilmente. Doutor Ademar, este homem foi trazido por um casal de jovens. Foi encontrado na estrada do Chibarro. O médico tomou o cuidado de mentir a respeito do local. A estrada do Chibarro ficava no lado oposto da fazenda Ponte Alta. Doutor Afonso, o senhor conhece esses jovens? Nunca os vi na cidade. Acho que não são daqui. Anotou o nome deles? Não, senhor delegado. Na hora da emergência, a gente só pensa na vítima, pois um minuto pode salvar uma vida. Falou, lembrando-se de uma aula que tivera na faculdade. Como sabe que o nome do paciente é Manuel da Cruz? O jovem diz que o coitado, antes de desmaiar, falou esse nome. Alguém já visitou este homem? Pelo que eu sei, não. Doutor Ademar ficou intrigado. Como ninguém da fazenda esteve no hospital, no cemitério ou na delegacia para procurar pelo Antônio? Na saída, depois de se despedir do médico, ainda dentro do hospital, procurou pela enfermeira e perguntou: Dona Antônia, durante o coma ele fala alguma coisa? Sim, ele tem algumas alucinações e fica falando: Ana, Ana, meu amor, Ana. O delegado não tinha ouvido esse nome na fazenda. Será que é a amante a que o coronel se referiu? Dona Antônia, se Deus não quiser esse homem, me avise antes dele sair, por favor. Depois das dúvidas levantadas no hospital, o chefe da delegacia resolveu retornar à fazenda, no dia seguinte, de surpresa. Ele não queria falar com o coronel, mas foi a primeira pessoa que o avistou. Por aqui de novo, doutor Ademar, encontrou o homem? Não, não encontrei, mas preciso saber algumas coisas que não ficaram claras. Pois não, pode falar à vontade, tenho todo o tempo do mundo. Falou fazendo cara de quem não tem todo esse tempo. Coronel, vocês procuraram em toda a fazenda, em todos os lugares, mesmo os mais distantes? Sim, delegado, cada palmo. E por que não foram ao hospital ou ao cemitério para saber se aparecia alguém por lá? O delegado fez a pergunta e procurou registrar as reações faciais do coronel. Doutor Ademar, acho que o senhor não entendeu a situação. Falou com enfado. Se o Antônio tinha acabado de sair da cama, ele estava fraco e, como não sumiu nenhum cavalo da fazenda, ele só pode ter fugido a pé. E se fugiu a pé, considerando a distância daqui até a cidade, só pode ter caído no caminho. Mas não foi localizado. Depois de muitas buscas, e ninguém dos arredores levou alguém para o hospital. Se ele premeditou a fuga, foi em conluio com alguma pessoa. E se foi ajudado, não está no hospital. Ninguém vai achá-lo, pois está longe daqui. Então, para que visitar o hospital ou o cemitério? Será que alguém iria encontrar um morto em minhas terras e não iria me comunicar? O delegado pensava. Tem lógica, mas não convence. Posso conversar com os filhos dele? Aqui quem manda é o senhor. Já vou mandar chamá-los. Geraldo falou e intimamente pensou. Aqui nessas terras, delegado dá mais trabalho que bandido. Depois de alguns instantes, Mário foi o primeiro a chegar. O coronel tentou permanecer no ambiente, mas o delegado pediu privacidade. Mário, no mesmo dia em que seu pai desapareceu, foi encontrado um homem que está no hospital. Por que você não foi no hospital e nem no cemitério saber se o seu pai estava por lá? Mário estava se esforçando por permanecer calmo, mas não despertar suspeitas. Achamos que não precisava, doutor. A gente procurou por aqui porque achamos que ele estaria em algum lugar da fazenda. O senhor acha que o homem que foi encontrado é meu pai? Não sei. Mário, qual era o nome de sua mãe? Mário sabia que não podia mentir. Tinha a certidão de batismo. Minha mãe se chamava Ana. Doutor Ademar exultou, mas procurou não demonstrar. Você vai ter que me acompanhar até o hospital para o reconhecimento da pessoa que foi encontrada. Pois não, doutor. Como já estava comemorando o resultado da investigação, disse que não precisava ouvir a irmã, pois só o depoimento do Mário era suficiente. Ele era filho também.
Para o coronel, não comentou detalhes da conversa, apenas que o jovem teria que acompanhá-lo até o hospital e que a irmã estava dispensada. Para Mário foi uma vitória o delegado não levar sua irmã, que poderia não conter as emoções e por tudo a perder. Já no hospital, Dr. Ademar pediu licença ao diretor e levou o moço à presença do comatoso. Sabedor da presença de ambos, Dr. Afonso fez questão de acompanhá-los. O filho querido estava visitando o pai pela primeira vez. Ao ver o estado daquele homem, a respiração difícil, os curativos, a aparência desoladora, muito magro e pálido, definhando aos poucos, o jovem não se conteve e as lágrimas afloraram. O delegado pensou: missão cumprida. É o seu pai? Perguntou com um leve sorriso nos lábios. Não, não conheço esse homem. Choro de pena do pobre coitado, respondeu o moço, realmente penalizado. Doutora Ademar, pessoas que não estão acostumadas com doentes e com hospitais normalmente têm essa reação, explicou o médico com a tranquilidade que a situação requeria. O delegado se mordeu de raiva, ficou roxo e ordenou: vamos embora para que você não morra junto com esse homem. Mário ainda teve tempo de, mentalmente, pedir a Deus que amparasse seu pai e, ao virar-se para sair, sem que o delegado percebesse, pois já saía com pressa, contrariado, acompanhando o médico, beijou o pé do paciente e o apertou com a mão, dizendo baixinho: força, velho, nós o estamos esperando.